Bom, pessoal, agora no quadro Sete Magos, Simone Monção bate papo sobre espiritualidade e como lidar com isso sem guru ou até mesmo um mentor para te dizer o que fazer e com a escola que te ajuda nisso. É com você, Simone Monção. Roda o BT, produção! Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Mike Malaquias, especialista em transcendência pessoal, que está com a gente lá no ciclo das Sete Faces do Sagrado Feminino, lá no Sete Magos. E a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, sobre espiritual, sobre caminho espiritual, como seguir esse caminho. Né, Mike? É isso aí, Simone. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Queria que você explicasse, a gente estava comentando, sobre essa espiritualidade, como seguir essa espiritualidade, o que eu devo fazer, se eu tenho que ter um guru, se eu preciso encontrar um mentor. E se eu não sei, se esse mentor não fala comigo, se eu não consigo ouvir esse mentor, como que eu faço? Simone, eu desde antes são 21 anos já dentro da espiritualidade, né? Desde muito pequenininho e depois 22 anos trabalhando mesmo dentro de questões espirituais. Tive a oportunidade de conhecer muita coisa, muita gente e muitas situações. O que eu percebo é que até ali antes da pandemia, cada qual vivia a sua espiritualidade seguindo sempre o que aquela religião dizia, o que aquele cara falava, o que aquele centro espírita ditava como regra. Com o advento da pandemia, eu percebo que as pessoas começaram a vivenciar a sua espiritualidade de maneira muito mais autônoma, porque foi um tempo que a gente consumiu tanta informação, tinha tanto conteúdo disponível em lives, em vários vídeos no YouTube, principalmente, nas redes sociais como um todo, e ali eu percebo que as pessoas começaram a entender que a espiritualidade é algo para ser vivido daqui para dentro e não daqui para fora. E aí eu percebo que elas começaram bom, isso aqui faz sentido para mim, então eu vou usar. Aquele outro faz sentido para mim, então eu vou usar. E daí passaram a vivenciar uma espiritualidade customizada, se é que a gente pode dizer assim. Então eu não preciso mais viver aquilo que me enfiaram a goela abaixo, e agora eu posso viver aquilo que na verdade eu acredito. Sim, mas no sentido de eu preciso ter um mentor, eu preciso ter alguém. O que você tem a dizer sobre isso? Porque as pessoas elas tendem a ter a necessidade de alguém para poder ensinar o caminho, qual que é o meu caminho, será que eu estou no caminho certo? Será que aquela entidade está falando comigo? Será que sou eu? Simone, em casos clínicos eu costumo perceber muito que as pessoas ainda, mesmo tendo vivenciado isso tudo, elas ainda ficam um pouco receosas, e eu acho que é um pouco de culpa cristã. Porque em várias religiões, em várias correntes filosóficas, tem muito aquilo de você só chega a Deus se for através de mim. E aí eu percebo que alguns locais que versam sobre espiritualidade acaba sendo um verdadeiro feudo. Ou você vai seguir o que reza aquela cartilha, ou você está fora. E aí as pessoas acabam ficando com muito receio. Eu preciso de ter mentor? Bom, todos temos. Eu preciso de ter alguém que me ensine? Bom, você precisa consumir o conteúdo, vivenciar esse conteúdo principalmente, porque não adianta só ler e estudar de alguma forma em algum lugar. Consequentemente, a resposta que eu tenho para te dar é sim, você na verdade não só precisa, como tem um mentor. E aí eu acho que inclusive é onde mora a beleza de Sete Magos, que é uma escola que eu tive a oportunidade de estudar no último ano e hoje a gente está lá em parceria desenvolvendo um trabalho bastante importante que versa sobre a autonomia espiritual do sagrado feminino, e percebo que os Sete Magos vai muito nessa conduta, onde a pessoa vai para estudar, ser capaz de colocar a mão na massa e de fato vivenciar esse sagrado nela. Além de outros projetos, a gente vai ter continuidade nesse sagrado feminino, para poder as pessoas que não conseguiram entrar nesse, que estão sendo agraciadas, né? E graças a Deus nós temos muita resposta positiva sobre isso. Mas sobre a questão do mentor, a pessoa não precisa então ter um mentor. Eu não preciso ter um mentor. Não falo só espiritual, porque espiritual todo mundo tem. Mas e aquele mentor carnal? Aquela pessoa que vai te falar, olha, como fazer? O que fazer? Olha, às vezes essas pessoas que se dizem mentores, na verdade estão bem pior do que a pessoa que está buscando ajuda, né? E aí é que mora o perigo. É preciso saber escolher. Não é só sentir se o lugar é bom ou não, é realmente perceber. Eu falo com os alunos sempre, buscar prosperidade
eu vou te dar prosperidade, mas eu não tenho prosperidade para mim. Não faz sentido. Eu vou promover liberdades, uma liberdade de vivência espiritual, mas essa pessoa, na verdade, te prender ali, tem alguma coisa de errado, né? E aí a gente vai falando mais sobre isso em próximas lives ou no podcast, quem sabe, né? Quem sabe no podcast. Te agradeço muito pela oportunidade, Simone. E acompanha a gente nas redes sociais, que já tem informação nova a respeito de como viver de maneira autônoma essa sua espiritualidade. De maneira autônoma e consciente, tá? Se não é inconsciente, é eu que estou fazendo, é eu que sou capaz de fazer, eu que sou capaz de realizar. É o eu sou, né? Que Deus está na Bíblia, né? Que ele fala, né? O eu sou. Você consegue ser o eu sou. Não com ego, mas com sabedoria. Obrigada, Mari.